Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Eu sou o pastor Marcos Silva, mensagem maravilhosa, não é? Como eu disse, cantando a Bíblia, né? Cantando a Bíblia. Espera em Deus, essa mensagem é sempre atual para nós. Uma meditação na palavra de Deus essa noite e vamos abrir a nossa Bíblia no Velho Testamento, livro de Juízes. Deus tem nos dirigido para uma reflexão com os irmãos. Capítulo 11, eu vou ler alguns versos assim, talvez alguns versos salteados aqui, entre o capítulo 11 e capítulo 12 de Juízes, para uma reflexão para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa vida. Nós estaremos iniciando amanhã o mês de abril, o terceiro trimestre, né? O segundo trimestre do ano, e começa a estudar sobre o caráter, né? O caráter, e eu estava até em reunião ontem com os nossos dirigentes de congregação, tivemos a reunião, e a palavra que eu trouxe foi voltada para este assunto de caráter, é lógico em outro tema bíblico, mas... E chegando em casa, orando um pouquinho, pensando naquilo que Deus tem para nós esta noite, e me veio ao coração esta palavra, e é um texto grande, mas eu não vou ler todo o texto, vou ler alguns textos aqui salteados, alguns versículos, e para nós termos a conclusão do que Deus colocou no meu coração, de que o nosso Deus é o Deus que transforma o caráter. Ele transforma o caráter. Ainda que a pessoa tenha o pior caráter na sua vida, quando ele entrega a sua vida nas mãos de Deus, Deus transforma o caráter. Capítulo 11, o versículo 1, 2 e 3 de Juízes, encontraram aí na Bíblia, amém? 1, 2 e 3 diz assim: Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Versículo 3, então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. Aí pulemos aí para frente um pouquinho, versos de número 29 do capítulo 11, vamos ver aqui o versículo de número 29 do capítulo 11, você virando a página, você vai encontrar. Achou o versículo 11 aí, amém? Diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Pulemos agora para o capítulo 12, versículo de número 7, somente versículo 7 do capítulo 12. Talvez você virando a página da sua Bíblia, você vai encontrar o versículo 7 do capítulo 12. Encontrou aí, amém? Diz assim: E Jefité julgou a Israel 6 anos. Jefité, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. Amém? Agora, se você gosta de acompanhar a leitura, você pode entender depois em casa, fazer a leitura toda, do capítulo 10 em diante, começa a se referir sobre Jefité, e são personagens que nós ouvimos aqui na leitura. O pensamento é justamente esse: Deus que transforma, o Deus que transforma. Esse rapaz, de nome Jefité,
Diz a Bíblia, nesse texto que nós acabamos de ler, que ele era filho de Gileade. Gileade tem a terra de Gileade, que é uma terra muito boa, e também Gileade era o seu pai, tinha outros filhos, só que Gileade, ele foi para um prostíbulo, para uma casa de prostituição, se prostituiu, e essa prostituta, ela gerou um filho no seu útero, né? Foi gerado um filho. É lógico, é um filho bastardo, não era um filho legítimo do casamento, um filho bastardo. Todos nós entendemos muito bem, e a cultura de hoje já não aceita tão bem isso. A cultura daquela época era muito mais rígida, era muito mais dura quanto a isso. Um filho bastardo não era aceito no meio da família, no seio da família. Hoje já a sociedade, a sociologia tem estudado isso, e nós entendemos que no mundo atual, mundo moderno, isso não é tão difícil assim de encarar uma situação dessa. Mas, para você entender um pouquinho, Jefté, ele não foi aceito pelos seus meio-irmãos, né? Eram irmãos por parte de pai, mas não eram irmãos por parte de mãe. Então, eram meio-irmãos. Ele não foi aceito em casa. Não sendo aceito em casa, ele foi repudiado pela família. Sendo repudiado pela família, diz a Bíblia aqui, o texto que eu li já narra um pouquinho disso, ele foi fugitivo, saiu fugitivo. Nessa fugida que ele teve da sua casa, nessa fuga daquele ambiente familiar hostil, seus irmãos o expulsavam, falavam: você não vai herdar a mesma herança que nós temos, porque você não é nosso irmão, você é filho da prostituta, não é filho da nossa mãe. Foi o que o texto diz e que a história nos narra. Diz a Bíblia que quando a pessoa sai errante pelo mundo, possivelmente tem alguém aqui esta noite que a palavra vem nessa direção, e na igreja nós temos um conglomerado de pessoas, um grupo heterogêneo, pessoas de vários níveis sociais, intelectuais, e nós sabemos que possivelmente tem pessoas aqui que vêm de uma família, e que foi expulso de casa, foi abandonado na rua, colocado na rua, e quando a pessoa é jogada assim na rua, os primeiros amigos que ele encontra, ele faz amizade com os primeiros, com que chegam perto dele. Por isso que eu falei que o caráter da pessoa, talvez nasceu no meio de uma família boa, mas ele se junta com pessoas ruins, ele vai se tornar uma pessoa ruim também. Gileade, ele encontrou um grupinho, que depois do texto aqui você continua a leitura, você vai ver que ele encontrou um grupo de pessoas totalmente levianas. Eu li aqui no versículo 3, que eram homens levianos, eram bandidos, eram marginais, eram pessoas que assaltavam, que roubavam, pessoas que viviam a vida levianamente. Se você for ler no texto original, você vai encontrar isso. Eram os bandidos da época. E ele se ajuntou com essas pessoas. Ajuntando com essas pessoas, certamente ele se tornou também um bandido, um marginal. Talvez você olhe lá no meio do marginal, essa semana mesmo eu ouvi alguém dizendo que até os marginais lá, muitas vezes, eles são instruídos desde cedo, desde criancinha. Você vê eles cuidando de ponta, né, de venda de drogas, essas coisas, com bastante persistência, e são instruídos para aquilo e defendem aquilo de unha e dente, mas para o mal. Eles foram instruídos ali e lutam aguerridamente por aquilo que eles querem, para o mal. E atrai outros para eles também. Sempre tem um chefe, sempre tem um que comanda. E Jefté era um jovem que nasceu nessa família,
Filho, aqui começa a identificar, para os irmãos verem o versículo 1 do capítulo 11, começa a identificar Jefté. Jefté, para os irmãos terem ideia, o nome dele aqui não é muito bem visto na sociedade, principalmente na sua família. Diz Jefté, o gileadita, valente e valoroso. Quer dizer, era um jovem que tinha qualidades, valente e valoroso. Era um soldado valoroso, um soldado valente. Mas tinha um porém, esse porém que estragava tudo. Porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Então, quer dizer, ele era valente e valoroso, porém, tinha um defeito muito grande, tinha uma marca muito grande, que essa marca trazia para ele alguns prejuízos, e na sequência logo nós encontramos que os seus irmãos, ou meio-irmãos, assim dizendo, os repeliram, expulsaram-no, e na sequência logo vem dizendo que Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, que era uma terra boa, só que tinham bandidos ali, e ele, como não tinha família por perto, ele se distanciou e começou a viver com aquelas pessoas e se tornou um chefe daquelas gangues, por assim dizer. Por que eu precisava fazer essa introdução? Porque essa introdução é importante para nós entendermos que nos dias em que vivemos, talvez até dentro das nossas igrejas, do ambiente que nós estamos vivendo, pessoas, e por que não dizer, uma boa parte delas vieram de situações semelhantes a essa. Pessoas valentes, valorosas, com talentos tão grandes, especiais, mas que foram jogados fora da casa, por assim dizer, no campo espiritual, fora da igreja, fora do ambiente familiar. São crianças, adolescentes, jovens, que estão aí à margem da sociedade. Talvez você olha para aquelas pessoas, olha para elas e fala assim, e pensa, quem sabe, não fala, mas pensa, ali está uma pessoa que não tem nenhum valor, uma pessoa que não tem nenhum prestígio, mas ali está um guerreiro, um valente, um campeão, que foi criado, que foi gerado para ser um vencedor, para ser um chefe, mas agora ele não está sendo chefe de coisas boas, mas chefe de coisas ruins, porque ele está no meio de um ambiente ruim. O seu caráter vai deformando, vai deformando, vai deformando. Diz a Bíblia que depois os seus irmãos arrumaram algumas brigas, arrumaram algumas guerras, e nesse contexto geral, lembraram que eles tinham um irmão. Olha só, os meus irmãos que tinham expulsado ele de casa, lembraram. Agora que nós estamos em aperto, a briga não está muito boa, nós estamos aí prestes a perder essa batalha, então nós vamos agora convidar um chefe para nos liderar. Onde nós vamos encontrar um chefe? Eu creio que procurar entre os irmãos ali, tudo gente boa, numa família boa, mas não tinha um para liderar, não tinha um líder naquela família. Uma família grande, não tinha um soldado valente, um soldado valoroso, como Jefté. E lembraram, e aquele meio-irmão nosso, o Jefté, aquele que é filho só de pai e não é por parte de mãe, onde ele está? Certamente, você vai ler os textos, você vai entender isso. Falaram, ele está no meio dos bandidos, ele é chefe de uma gangue, ele é chefe de bandidos, ele lidera lá, mata as pessoas, fala, sabe que esse aí é o bom para nós agora, ele tem características boas, nós vamos para a briga agora, para a guerra, e não ia enfrentar qualquer um, ia enfrentar o outro lado, que era Efraim, né? Família poderosa também, só que eles falaram, vamos lá e vamos trazer de volta esse nosso meio-irmão e vamos colocá-lo como nosso chefe. A história é essa.
E foram lá e chamaram. Eu creio que ele relutou, e o texto fala para nós: agora que vocês vêm atrás de mim, me jogaram fora de casa, agora que vocês estão em aperto, que sabem que eu brigo bem, eu atiro e mato, né? Então eu sou, como se diz, um pistoleiro de primeira classe, né? E vocês estão precisando agora de pessoas de briga, então vem atrás de mim. Aí ele pensou bem, e ele pensando bem, falou: sabe que eu vou aproveitar essa oportunidade, porque quem sabe essa é a oportunidade que Deus está me dando para eu reverter a minha situação. Ele parou um pouquinho, eu parei nesse texto e Deus falou muito forte comigo. Tem pessoas que não estão aproveitando a sua oportunidade, estão vivendo fugitivos ao relento, estão vivendo uma vida de desgraça, uma vida de perda em todas as áreas da sua vida, porque não aproveitaram a oportunidade. Eu digo para você esta noite: Deus está te dando uma oportunidade. Deus é sempre o Deus das oportunidades, E aí Jefté agarrou aquela oportunidade única na sua vida e falou: eu serei o chefe de vocês. E foi para lá, o bandidão, vamos chamar aí, não vou dar nome, porque é até perigoso falar em nome, né? Aí estão lá trancafiados, lá em prisões muito fortes, né? Mas eu vou ser o chefe de vocês e nós vamos para a guerra e vamos ganhar, porque ele era um gileadita. A família dele, ela tinha uma esperança, tinha promessa, porque Deus tinha promessa para a família de Gileade. E diz a Bíblia, no contexto geral, que Jefté foi para combater. E aí tem muitas coisas que aconteceram aqui, que não dá para a gente discorrer aqui, que possivelmente eu vou discorrer ao longo desse trimestre agora, falando sobre caráter. Eu quero dizer para você que você grave na sua mente, ainda que você se julgue que não tenha nenhum talento, não tem nenhum valor, não preste para nada, Deus está revertendo isso na sua vida hoje, e está dizendo: eu transformo a tua vida, eu transformo o teu caráter, eu tenho condição de mudar a tua história. Você vai ser um grande vencedor, uma grande vencedora, se você aproveitar, agarrar essa oportunidade na sua vida. Não deixe passar essa oportunidade de jeito nenhum. E Jefté foi para a guerra. E aí houve depois nesse interregno aqui, que eu disse para os irmãos, versículo 29, fiz questão de ler esse verso 29, que diz: ele era, no verso 1, varão valente, valoroso, porém filho de uma prostituta, né? Não é nada bom. Mas quando chega no verso 29, diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Olha como muda a coisa, muda a história. Pode ser a pior estirpe da face da terra, mas quando o Espírito do Senhor vem sobre a pessoa, as coisas mudam. Eu digo para você essa noite que o Espírito Santo de Deus está aqui, ele está bem presente em nossa vida. Ele está para ficar na tua vida, porque quando você lê lá em João 14, Jesus falou: eu vou enviar o Consolador, não é para fazer um passeio no meio de vocês, não, é para habitar no coração de vocês. Ele vai ficar com vocês, vai morar em vocês, vai fazer morada em vocês. Então o Espírito Santo é aquele que veio para ficar, para morar, para habitar em nós. E diz a Bíblia aqui, nesse texto fantástico do Velho Testamento, uma história maravilhosa, que o Espírito do Senhor desceu, veio sobre Jefté, e ele usou aquele talento que ele usava lá fora. Eu de vez em quando eu falo, quando eu dou de vez em quando uma aula aí no CPPO, agora vamos aplicar novamente o CPPO, e eu falo sobre as pessoas usarem bem o seu dom. Pode ver que talvez as pessoas que no carnaval, aquele que
dança mais lá no carnaval, que é porta-bandeira, que é não sei o quê, aquele que bate mais forte o tambor lá, quando ele se enche do Espírito Santo, irmãos, é aquele crente que é bastante fervoroso também, porque ele tem em si, dentro de si, já aquele talento, o talento de glorificar a Deus. Ele vai para a evangelização, ele vai com tudo mesmo, ele vai com tudo para a evangelização. Eu tenho aqui obreiros que são pastores hoje, que outrora, quando eu era crente, tinha até no peito, né, uma marca de uma águia, não é isso, Roberto? Tinha um negócio de uma águia, não sei se é gavião, o que era, o urubu, aquele negócio assim no peito. E depois aceitaram Jesus, eles viviam aí nessas torcidas organizadas, né? Não é isso? Bem forte, realmente eram valentes lá, mas Deus os viu lá e Deus falou: eu preciso desse aí, ele é valente, valoroso, só que ele está no lugar errado, eu quero que ele esteja no lugar certo. Quando ele vem para o lugar certo, aí Deus o enche do Espírito Santo, ele torna-se um valente guerreiro, mas ganhador de almas para Jesus, e liberta muitas vidas, as correntes são quebradas, porque ele aproveitou a oportunidade. Eu digo para você esta noite que hoje é dia de oportunidade para nós. Jefté, desprezado dos seus irmãos, desprezado da sua família, e a palavra esta noite vem muito forte nesse sentido. Quando o pastor Marcos, ele cantou esse hino aqui: por que te abates em mim, ó minha alma? O salmista estava abatido, eles estavam fazendo uma oração dele para ele mesmo, a alma para ele mesmo. Por que, minha alma, você está abatida? Confia no Senhor, espera nele. É essa oração que nós queremos ver também nesse contexto da história de Jefté. E o nome Jefté quer dizer Deus abre, Deus abre, Deus abre, Deus abre, Deus abre, né? E ele estava fechado, fugitivo, lá no deserto. Eu digo para você que Deus está abrindo novas oportunidades para você. Deus abre novas oportunidades, nós precisamos entrar nesta oportunidade, e agarrarmos com ela. E o texto vai seguindo aqui, quando chego no versículo de número 7 do capítulo, eu não vou nem ler o capítulo 12, a luta, porque a luta aqui houve entre os gileaditas e os efraimitas. Os irmãos sabem que essa luta dos gileaditas com os efraimitas, ele aconteceu no capítulo 12 aqui, o versículo 4 a seguir, você vai encontrar aí, está com a Bíblia aberta em capítulo 12, diz assim: e ajuntou Jefté, olha o rapaz aqui, ele valoroso, valente, filho de prostituta, não importa a origem da tua família, que importa que agora você está cheio do Espírito Santo. Se ainda não está, Deus vai te encher hoje com o Espírito Santo. Ele aqui estava cheio. Combateu com Efraim. Sabe qual o significado do nome Efraim? Efraim significa bolo que não foi virado. Qual irmã aqui que sabe fazer bolo? Todas sabem, né? Fazer assim com a mão. O bolo, quando não é virado, ele fica queimado de um lado só, né? E Efraim era isso, um bolo que foi queimado, torrou ali em cima. Aí depois eu vejo, lá em casa não acontece isso, que a Mirinha é bem caprichosa, né? Mas algumas vezes ela já errou no bolo, mas aí fica aquele negócio, você tem que tirar aquela crosta preta de cima, não é? Para comer a parte boa do bolo, né? Então é um bolo que não foi virado, não é? Solado, né? Então, é um bolo que não dá para comer, então você tem que dar uma ajeitada nele. Efraim era isso, ele era meio a meio, quer dizer, ele não tinha um caráter totalmente assado, por assim dizer. O caráter dele era meio a meio, o caráter dele, quando estava na igreja, era glória a Deus, aleluia. Lá fora, era aquelas musiquinhas do
Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ali era eu, Chitãozinho Chororó, essas coisas, cantar. Então, é meio. Existe crente meio assim? Existe, irmãos. Existe. É o bolo que não foi virado, era Efraim, a família de Efraim era isso. Então, Efraim é isso. Aí, quando você começa a ler aqui o versículo 4 que eu estava lendo, diz que Jefté, Deus abre, lutando contra Efraim, que era o bolo que não foi virado, meio, caráter deformado, e depois nós discutiremos sobre isso. E os homens de Gileade feriram a Efraim. Olha só, Gileade é o Jefté é comandando, o comandante, aquele que estava abandonado lá, mas quando cheio do Espírito Santo ele comandou, feriram Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram, fugitivos sois de Efraim, porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas, os vales do Jordão, e sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam, passarei então os homens de Gileade, os homens de Gileade diziam, és tu efraimita? E dizendo ele, não. Então lhe diziam, dize pois Shibolete, porém ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Amém? 42.000, você pode dar um amém mais forte por isso? Amém? O chefe da gangue que estava acostumado a matar lá, Jefté, o talento dele, ele usava a valentia dele para matar as pessoas, lá onde andava fugitivo, na terra de Tobi. E agora, quando ele estava cheio do Espírito Santo, usou a sua valentia para matar os inimigos da sua família, e era usado pelo Espírito Santo de Deus, porque naquela época vencia essa guerra assim mesmo, era a base da espada. Hoje nós temos a espada do Espírito para degolar os demônios que vierem em nossa direção. Você tem a espada afiada na sua mão, que é a palavra de Deus. Nós temos essa espada, é para derrotar não 42.000, quantos mil vierem, tem que cair por terra, porque a espada está afiada em nossas mãos. Então, é isso que nós entendemos aqui nesse texto, e diz a Bíblia que fizeram um teste, os efraimitas, e então eles queriam passar, só que os efraimitas tinham um grande problema. Hoje nós temos alguns nordestinos aqui, tem, por exemplo, né, o pastor Cláudio aqui, e tem alguns sulistas também. Quando você fala, por exemplo, manda um nordestino falar leite quente, ele vai falar leite quente, com i praticamente no final, leite quente, não é? Igual a maioria fala aqui em São Paulo também. Agora fala para um paraense, fala leite quente, né? E o sulista usa muito, puxa assim, né? Aí se manda um carioca, não é isso, Morrel? Carioca fala porta, né? Porta, ele puxa, não é? E o paulista é porta, né? Então é diferente. E aí vamos fazer um teste de linguagem. Essa teste de linguagem mata muita gente. Muita gente morre quando entra no teste de linguagem, de identificação. O teste do caráter do ser humano, muitas vezes, é demonstrado por aquilo que ele fala, não somente pelo que ele pensa, mas por aquilo que ele fala. E naquele dia foi colocado então esse teste. Passarei então os homens de Gileade e lhes diziam, és tu efraimita? Perguntava, você é de Efraim? Aí fala, eu sou. Acaba mentindo, né? Aí dizendo, não, eu sou. Então, dize Shibolete, porque ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Eles falavam errado. Ao invés de falar Shibolete, falavam Sibolete, não é? É como se falasse, tem uma parte do Brasil que fala cebola, né? E o nome certo é cebola, troca o i pelo e. E aí, quando a pessoa fala Shibolete, ele não conseguia falar, porque a sua língua, o seu linguajar era diferente. Então, efraimitas falava Sibolete, gileadita falava Shibolete, não é isso? Então, era linguagem diferente. Shibolete era o certo, não é isso? Sibolete era o errado. Então você não pode falar Sibolete, você tem que falar Shibolete. Quem é
gileadita, quem é vencedor, quem está do lado certo da guerra, fala Shibolete, a sua linguagem é certeira. Aí, quando eles viam que a pessoa não conseguia falar Shibolete, fala Sibolete, titubeava na fala, a espada já ia na sua cabeça e cortava a cabeça e morria. Morreu 42 mil ali naquele teste da linguagem. É o teste do caráter do ser humano. Deus nos coloca à prova a todo momento. Jefté, ele foi usado dessa forma. Por que foi feito esse teste? Porque Jefté, ele foi enviado, preste atenção nisso que é muito importante, o pensamento que Deus colocou no meu coração, na minha mente, e é o que está inserido aqui. Quando ele foi expulso da sua casa, ele foi se misturar com a gangue, Deus já tinha um propósito, porque ele sabia a linguagem daqueles bandidos, Muitas vezes as pessoas que estão aqui, obreiros, que já viveram lá no meio da malandragem, né, no meio de gente desse tipo de caráter, Deus, naquele momento que ele estava lá, Deus já tinha traçado o plano para a sua vida. Você aprendeu a linguagem deles, para que hoje, quando você chega lá, você vai usar essa mesma linguagem para evangelizá-los. Essa linguagem vai usar para ganhá-los para Jesus, para trazê-los para o reino de Deus. Então ele sabia, ele conhecia como que conversavam os efraimitas e como que conversavam os gileaditas. Ele era gileadita porque era filho de Gileade, só que ele vivia no meio dos efraimitas, no meio de gente ruim. Então ele conhecia as duas linguagens. Então ele falou, vamos fazer um teste para nós acabarmos com esse exército desse pessoal dos efraimitas. Nós temos um teste importante, não precisa muita coisa não vamos atacar, agora que eles vierem para cá, para passar para lá de cá, nós vamos conhecer quem é nosso e quem não é nosso. Os nossos vão falar a palavra Shibolete, e os deles vão falar Sibolete. Quando eles titubearem nessa fala, nós cortamos-lhe o pescoço e nós ganhamos a batalha. Eu quero dizer para você, quando Deus te escolheu, quando Deus te achou, quando Deus te encontrou, e você aproveitou essa oportunidade, Deus usou a tua vida e tem usado até agora, para que você cause diferença, você provoque diferença, onde você está, onde você estiver, você vai ser diferença, porque Deus, ele transforma o caráter do homem e da mulher, para que ele seja um vencedor. Diz a Bíblia que ele se tornou o chefe. Irmãos, se você continua olhando para a Bíblia, Jefté, não vou falar de Efraim, que agora nós vamos falar sobre essas lições aí, desse trimestre sobre caráter. Eu quero falar um pouquinho sobre o caráter de Efraim, mas eu não quero me deter, vamos ficar mais no Jefté hoje. O Jefté, ele venceu a batalha, aquele que era bandido, expulso de casa, valente, valoroso, porém filho de prostituta, ele tinha aquela marca na sua vida. Diz a Bíblia que ele se tornou o nono juiz de Israel. Você pode ler depois, quando eu chego no versículo 7 aqui, e Jefté julgou a Israel 6 anos. Se você for ler e seguir a história, você vai ver que foi o nono juiz de Israel. O cabra que não valia nada aos olhos dos seus irmãos, dos seus meios irmãos, da sua família, ele se tornou chefe, ele se tornou comandante, se tornou juiz, um cargo importantíssimo. Ele saiu de lá do meio do lamaçal, de lá do meio das coisas ruins, e foi colocado na corte, foi colocado no lugar de destaque para ser juiz. Deus, ele quer que nós estejamos em lugar de destaque para a glória do seu nome, para que o seu reino seja engrandecido onde quer que nós estejamos. Então Deus, ele nos dá oportunidades, e colocou o Jefté ali. Quando você continua lendo a Bíblia, você vai ver que apesar dele ser um rapaz
na sua adolescência, na sua juventude, ficou ali muito tempo sendo subjugado e aprendendo coisas ruins. Deus lhe deu oportunidade, ele abraçou essa oportunidade e Deus mudou o seu caráter e ele passou a ser um juiz em Israel. Um juiz em Israel. Deus quer mudar a tua história. Ainda hoje é oportunidade para mudar a tua história. Eu não sei como você veio aqui esta noite, você se julga, eu estou jogado às traças, eu não valho nada. Eu digo para você, você vale muita coisa para Deus, você é importante para Deus. E quando você olha para o final da Bíblia, a carta que nós encontramos aos Hebreus, essa epístola aos Hebreus, tem uma galeria dos heróis da fé. Vê lá na galeria dos heróis da fé, capítulo de número 11, não é? De Hebreus. Vamos ler lá, Hebreus. Vamos ler lá. Hebreus. Agora você vai para o Novo Testamento, não é? Hebreus, capítulo 11, versículo 31, olha só. Verso 31, verso 32. Aqui é uma galeria de heróis da fé, tem muitos heróis da fé aqui. Veja onde foi colocado o nome desse rapaz, desse adolescente, que não valia nada, filho de prostituta, mas ele era valente, era valoroso, e Deus transformou o seu caráter, a ponto de ele ser juiz de Israel. Verso 31 do capítulo 11 diz assim: pela fé, Raabe era o quê? Era prostituta, meretriz. Parece coincide com a nossa fala aqui, né? Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Aí vem o versículo 2, o escritor aos Hebreus fala: e que mais direi? Uma pergunta. Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de... Fala mais forte. E de Davi e de Samuel e dos profetas. O nome de Jefté está aqui. Deus abre uma oportunidade para você esta noite. Você vai ser colocado na galeria dos heróis da fé. Você precisa estar inserido na galeria dos heróis da fé. Não importa a tua origem, o teu passado, o que importa é hoje você abraçar essa oportunidade que Deus te dá. Eu resumi um pouco aqui essa história, porque o pensamento que Deus colocou no meu coração e do Espírito Santo para nós é essa noite. É o Deus que transforma o caráter do ser humano. É o Deus que muda a nossa história. Não importa onde você nasceu, se foi num lar pobre, ou um lar mais ou menos, ou um lar rico. Se você tem uma grande cultura secular, ou não tem nenhuma cultura secular, ou você tem pouco dinheiro, ou muito dinheiro, classe média, não importa. Se você foi abandonado da família, quem sabe foi rejeitado pelos pais, você foi, quem sabe, até tido como uma pessoa que não valia nada, como aquele título que eles dão, que hoje não é bom nem falar, ovelha negra da família. Já ouviram falar isso aqui? Eu já ouvi isso muitas vezes. Essa aí é a ovelha negra da família, não é? É uma marca que coloca assim na pessoa e parece que não tem mais jeito. Eu digo para você, tem jeito sim. Deus nos traz até a sua casa essa noite para dizer, como teve jeito para Jefté. Ele era um jovem valente, valoroso, porém filho da prostituta. Aí depois, no lugar desse porém, veio então o Espírito Santo o encheu. E ele foi transformado num campeão de Deus, juiz de Israel. Eu quero dizer para você que hoje é esse então para a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele quer te encher completamente.
para que você seja um chefe, um campeão, você esteja em posição de vitória, em posição de liderança. Deus quer te usar, Ele está te capacitando para que você esteja, mesmo que até então você não entendia e não sabia o que era da sua vida, o que seria da sua vida, você diz: Senhor, será que eu estou sendo forjado para ser um perdedor, um derrotado ou uma derrotada? Não, eu digo para você que nessa forja que Deus tem te colocado, nesses dias ruins que Deus tem te colocado, é porque você adquira experiência, fortaleça a tua vida, fortaleça o teu caráter, e hoje Deus te enche do Espírito Santo e você é colocado, você é guindado, você é tirado lá do lamaçal, lá da lama, você é colocado num lugar muito especial. Deus quer que você seja um campeão, você seja um líder, um campeão e um líder nas mãos do Senhor. Você moça, você jovem, quem sabe foi até muitas vezes desprezado da sua família por alguns atos que cometeu na sua juventude, na sua adolescência, mas Deus está dizendo para você: eu te recupero hoje, eu encho a tua vida do meu Espírito Santo, eu restauro a tua vida, eu te coloco no lugar de destaque, eu coloco você no lugar de campeão, de campeã, eu coloco você agora numa outra posição. Os efraimitas vão cair por terra e você será uma gileadita ou um gileadita, um campeão de Deus para a glória do nome do Senhor. Eu queria fazer uma oração nesta noite. Nesta oração eu queria apresentar as pessoas que precisam, que necessitam de ter o caráter mudado. Não existe nenhum reformatório na terra que mude o caráter do ser humano. Não existe nenhuma casa de recuperação de drogados que mude o caráter do ser humano. Nenhum hospital, não é isso, irmão Pedro, que mude o caráter do ser humano. Não adianta. Mas eu digo para você com toda certeza: Deus, Ele muda. Deus muda, Deus muda, Ele muda mesmo. Você vai ser guindado por uma nova posição, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, fazer uma oração neste momento. Eu quero nesta oração perguntar, possivelmente tem alguém nessa noite que ainda não é crente, está aqui conosco esta noite. Você ouve falar de Jesus, ouve falar de Deus, fala de Jesus, mas você não teve uma experiência, quem sabe, tão perto com Deus. Eu quero te convidar essa noite. Deus quer mudar a tua vida por completo. Não importa a tua origem, não importa de onde você veio, de onde você vem, Deus está dizendo: eu quero mudar a tua história, te colocar no lugar de destaque. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Quem está aqui que não é crente ainda, quer levantar a sua mão dizendo: eu quero. Quantas pessoas estão aqui esta noite que não são crentes ainda, querem aceitar Jesus? Tem alguém nessa noite que não é crente, está aqui? Eu quero orar por você. Um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora, não tem idade, pode ser uma criança, um jovem, um adolescente. Deus, Ele quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida, quer te dar uma nova esperança, renascer no seu coração uma nova esperança, uma esperança de vida e de vitória. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Aí na galeria ou aqui embaixo, dê um sinal assim com as suas mãos. Eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite que quer aceitar a Jesus como Salvador da sua vida? Se você está perto de alguém que ainda não é crente, você não conhece, pergunte a essa pessoa, não é? Não tenha medo de perguntar. Você já é crente, aceitou Jesus? Se você quiser, eu te ajudo, eu vou com você até ali à frente, nós vamos orar. E Deus, aquele que transformou a vida de Jefté, aquele que usou aquele jovem que tinha sido usado para o mal até aquele momento, Deus o usou como chefe, como maioral da sua casa. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Eu insisto um pouquinho mais, para que você aproveite a oportunidade. Jefté aproveitou a oportunidade, ele falou: eu quero, é a minha chance, é agora a minha chance. Meus irmãos me abandonaram até agora, me repudiaram até agora, mas agora eles me chamam, eu quero, eu vou para a guerra e eu vou ganhar a batalha. Ele sabia que agora Deus estava dando para ele uma oportunidade. Tem alguém? Tem alguém nessa noite? Não tem ninguém?
Eu quero orar então por todos nós aqui esta noite. Pedir a Deus a sua bênção, a sua graça. Se você puder pedir a Deus, quem sabe por alguém da sua família, você sabe que está vivendo como Jefté estava vivendo. Um grande talento, pessoa valorosa, mas está no lugar errado, fugitivo. Deus quer trazer de volta, e você vai ser usado para trazê-lo de volta através da sua oração hoje. Você faz essa oração, Deus vai trazê-lo de volta. Eu creio nisso. Deus vai trazê-lo de volta. Tem muitos talentos, irmãos, jogados aí. Quando nós falamos sobre isso, eu gosto muito de colocar essa posição também lá no cemitério. Você chega lá no cemitério, está cheio os túmulos de pessoas que, grandes escritores, grandes cantores, grandes músicos, grandes pregadores, que não tiveram a oportunidade de colocar em prática aquilo que Deus plantou dentro da mente deles, dentro do coração deles, e foram sepultados lá, grandes tesouros. Mas Deus nos dá a oportunidade de hoje estarmos vivos aqui esta noite, nesta sexta-feira, 31 de março de 2017. Hoje celebra-se também o aniversário da Revolução, não é isso? Quem entende um pouquinho de história sabe, a revolução que mudou, que é a Revolução de 64, né? Que revolucionou também o nosso país, mudou a história do país. Deus sempre faz uma revolução para mudar a história de alguém. Deus quer mudar a tua história. Eu sinto que essa noite Deus quer mudar a história de muitas pessoas aqui. É só você dar lugar e abraçar essa oportunidade, essa chance que Deus te dá. Vou pedir para o irmão Paulo César fazer uma oração aqui. Nós vamos orar, apresentar a nossa vida ao Senhor. Pastor Paulo, faça oração. Deus eterno e santo, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi pregada aqui nessa noite. Deus bendito, Deus santo, Deus todo-poderoso, o Senhor tem poder, meu Deus, para mudar vidas, para mudar a história, meu Deus, de pessoas aqui nesta noite. Pai bendito, Pai santo, ó Senhor, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não faz acepção de pessoa. Deus bendito, Deus maravilhoso, muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, Senhor. Continua com tuas mãos estendidas sobre a tua igreja, continua ajudando o teu povo, ó Deus, nessa trajetória, Senhor. Aleluia, nós te louvamos por tudo, te louvamos, ó Deus, pela presença gloriosa do teu Espírito, Senhor, em nosso meio. Deus bendito, Deus santo, continua, meu Deus, trabalhando no meio do teu povo, trabalhando no meio da tua igreja. Deus bendito, Pai bendito, Pai santo, Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, aleluia, porque a tua presença é real nesta noite, a tua presença é maravilhosa neste lugar. Deus, continua, Senhor, aleluia, com o céu aberto sobre a tua igreja, meu Deus, e derramando, ó Deus, da tua Shekinah, da tua presença maravilhosa. Deus bendito e santo, despede a tua igreja em paz, ó Deus, leva o teu povo, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas, Senhor, e nos dá uma noite de paz, uma noite de vitória, uma noite de sonhos espirituais, ó Deus. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus eterno, por tudo, Senhor, que o Senhor tem realizado no meio do teu povo nesta noite, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, nós te pedimos essas bênçãos e de já te agradecemos, no nome bendito, no nome santo de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco, as congregações aqui presentes. O pastor Chris Buescher está avisando. Chris Buescher, vem aqui, Chris, por favor. Ele é americano, norte-americano, já está falando bem o português. Ele está com a fabricação e embalando os palmitos, pupunha, mais conhecido que nós chamamos aqui, e tem na portaria para quem quiser.
direto da fazenda, né? Abençoado, e você estará também levando esse produto e abençoando também a sua vida. Os irmãos que quiserem adquirir, estarem na porta, não é, Cristo? A Jennifer está lá? O Tiago, muito bem. O Tiago está lá também ajudando, e os palmitos. E o Alan está avisando sobre o CPPO, que os obreiros que ficaram de pegar os documentos, peguem na secretaria também. Na secretaria estão todos os documentos lá. Muito bem. Queremos agradecer ao pastor Marcos Silva, tem os seus CDs lá também, para que todos possam adquirir. E daqui a pouco, às 11 horas começa a vigília, não é isso? 11 horas? Sim. 11 horas, às 23 horas, a nossa vigília aqui. Se você quiser continuar para orar aqui, continue orando até 5 da manhã, em nome de Jesus, buscando batismo com o Espírito Santo, quem não é batizado com o Espírito Santo, buscando a presença do Senhor e também intercedendo pelos necessitados, não é isso? 11 horas da noite começa a vigília. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmãos.